E você falou de palestra. Eu vejo você palestrando aí, Brasil afora. E é uma coisa que eu vejo que te dá prazer, né? Muito. Porque realmente, de novo, a história de você se importar com o outro, né? De você Total. causar um impacto na vida de quem tá Total. te assistindo Total. lá, E se né? eu te falar que toda vez que eu vou subir no palco, eu tenho um mini piripaque. É Eu tenho mesmo? muita dificuldade de falar em público. Sério, eu Muita. também. Menina, Eu eu te fico entendo. assim, parece que desce uma nuvem. Eu fico assim, gelada. Aí eu falo, bom, Deus, eu já tô aqui, né? Eu tô entre entrar no palco e voltar pra coxia. Aí eu falo, não tenho o que fazer. É. Então, Deus, que você coloque na minha boca o que eu tenho pra que falar pra essas pessoas hoje. E aí meio que eu me entrego. Aí eu quebro o gelo no começo, tiro o terno, porque eu entro de terno com pijama por baixo. Você faz uma transformação Aí eu faço, ao gente, vivo. eu falo dos padrões. Enquanto eu acreditava que a gente tinha que seguir padrão pra fazer sucesso, eu não cresci. Então eu abandonei tudo que as pessoas me falavam que eu tinha que fazer. Porque isso era de acordo com a visão, com a perspectiva de vida delas e não a minha. Então quando eu vesti a minha versão de perspectiva, eu cresci. E aí eu falo, eu construí o meu império de pijama. Então agora eu quero que vocês vibrem comigo, porque não é tão simples fazer o que eu vou fazer aqui no palco. Exige muita coragem. Então eu preciso da ajuda de vocês. Então eu dou uma quebrada com a vulnerabilidade. Legal. E aí a galera já Se conecta. abraça, se conecta ali. Aí eu tiro, é aquela gritaria. Porque aí eu fiz até um terno que ele tem botão do lado, né? De conectar. Já pegou as manhas, assim. Aí eu abro tudo, tipo… Pra fazer um show mesmo. Tipo isso, eu arranco assim, todo mundo… Eu falo, pronto, agora sou eu, de pijama. E aí eu comecei a fazer. E daí a galera fala, mas Nádia, aí polemizou. Por quê? Foi tão ingênuo esse aumento. Gerou a polêmica. A primeira vez saiu no Alfinetei. E daí eu li os comentários nos primeiros 5 minutos. Daí eu falei, se eu ver, eu vou ficar mal. Porque tinha de tudo. Mas aí sabe o que eu fiz? Fiz um quadro chamado Nath Sincera. Que aí eu lia os comentários e fazia as minhas reações. Respostas na hora, assim, Na ao vivo. hora, e aí eram coisas engraçadas, assim. E aí virou um quadro que meio viralizou também. E mais Instagrams de marketing, fofoca, começaram a falar sobre essa sobrancelha. Nossa, Nath, você se expõe muito, né? Você não tem medo de ser cancelada? Eu já fui cancelada. Já fui cancelada em 2015, antes de trabalhar com sobrancelha. É uma parte da minha… Calma, gente, só não fiquem bravos, deixa eu contar. Você já tinha essa influência toda na internet? Não. Você foi cancelada no offline. Não, mas eu tinha 130 mil seguidores. Tinha sim. Você tinha. Em 2015, gente, o Instagram só existia, tipo, mais a Gabi Moraes, que era a antiga Gabi Pugliese. Então, ela era muito estourada naquela época, lembra? Você lembra. E eu tinha Instagram materno. Sim. Eu tinha Instagram materno. Sim. Chamado Belas Mães. Porque quando eu engravidei, olha só, tudo estratégica, gente. Quando eu engravidei, eu não tinha dinheiro pra nada. Era tipo pra consumo básico da família, sobrevivência. E eu engravidei, eu falei, putz, agora eu vou embarangar, como dizem, né? Vou engordar, não vou voltar. E eu era super refém de padrão. Então eu vi, por exemplo, as amantes do meu pai ligavam em casa e chamavam minha mãe de velha. Então eu cresci com isso. Então eu falava, cara, eu vou ficar feia, meu marido também vai me largar. A gente repete o padrão, né? Que era o que a gente tinha. E daí eu falei, eu vou criar um Instagram, Belas Mães, vou crescer e as clínicas vão me oferecer tratamento. Olha. Por eu ser uma blogueira, uma influencer de beleza, de mãe. E não só uma influencer de beleza, uma mãe, uma bela de uma mãe. Você é uma mulher muito bonita, maravilhosa, linda. Uma referência, uma inspiração para mim, para todas as mulheres. Mas você acha que essa tua beleza te abriu muitas portas? Te fez você ter algumas vantagens competitivas aí no mundo dos negócios? Te ajudou em algum momento? Eu não acredito nisso. Eu já acreditei. Mas hoje eu tenho certeza que não é aparência. Que isso não tem nada a ver. E que, na verdade, essa aparência, ela transcende de dentro pra fora. Eu já vi muitas mulheres bonitas, pelo padrão de beleza, perfeitas, que não tem essa beleza que a gente tá falando aqui. É exatamente isso que a gente fala na Hope, né? Moda íntima é a nossa essência. A gente não veste pro outro, a gente veste pra nós mesmas. E o jeito que a gente veste uma lingerie bonita, a gente tá bem por dentro, né? De dentro pra fora, a beleza, ela exala. A gente se sente mais segura, mais autoconfiante, mais empoderada. Mais empoderada. Tem uma frase que eu acho que cabe muito no universo de vocês também.
que é beleza é atravessar as aparências e viver na essência. É lá que mora a verdadeira beleza. E ela adorei, transcende, vou usar essa frase. Hein? Pode usar. Ela transcende de dentro para fora. Então, essa beleza que você vê é a beleza que existe em você. Porque a gente só vê beleza no outro porque existe em nós. Assim como quem critica, quem só vê maldade no outro é porque tá cheio disso também. Então isso é muito legal, né, de falar, porque as pessoas realmente têm essa ilusão de que a beleza abre portas, porque as mulheres viram escravas, total. Porque elas acham que só vão ter sucesso se forem muito bonitas. Ou estarem dentro de padrões, né? É isso, se a gente se sente bonita, a mulher bonita é a mulher autoconfiante. Total, né? E autoestima e autoconfiança. Exato. Né? Caminham lado a lado. E tem muito a ver com a nossa criação, né? Olha só, você resgatou uma história lá da tua infância, que as amantes do teu pai ligavam e falavam que tua mãe era velha. Olha o impacto que isso causou na vida, na tua vida, na tua personalidade, no jeito com que você encara o mundo. A nossa maior missão tá na nossa maior dor, né? Então, quando a minha maior dor era ser dependente, ver minha mãe em dependência total, sem liberdade de decidir, e ser forçada a viver situações que ela não viveria se fosse livre. Então, hoje, a minha missão é fazer isso por mim. Mas como que eu faço isso por mim? Libertando milhares de mulheres. Então hoje, a gente, além de transformar a vida dessas mulheres na universidade, a gente vai todo mês na penitenciária feminina. Hoje a minha equipe tá lá na penitenciária. É mesmo? Que trabalho bonito. A gente dá curso de sobrancelha para elas. Então a gente ensina uma profissão. E hoje a gente tá lá com 30, 40, 50 reclusas que vestem o pijama. Elas vestem o pijama. É uma esperança. Porque muitas saem de lá. E elas não voltam pro crime. Porque elas têm um ofício, elas têm uma profissão, elas conseguem se reerguer. Sim, eu já recebi várias mensagens de mulheres que saíram de lá e hoje trabalham com sobrancelha. Que trabalho nobre, que trabalho importante, que trabalho necessário. E é isso, elas se empoderam, né? Elas, não é só que elas criam um ofício, elas se sentem, a autoestima delas melhora. Exatamente. Né? E elas se sentem mais poderosas realmente para encarar o mundo e para fazer acontecer. Exato. E no dia, eu lembro muito bem, no dia que a primeira vez que eu fui na penitenciária dar o curso, eu saí de lá e fui para um almoço muito chique. E daí tinha umas mulheres lá, eu não sei quem falou que eu tinha ido, o olhar mudou. Aí uma delas falou, mas você não acha estranho ir lá, ir pra você? Eu falei, não, foi maravilhoso ir lá. Eu tô dando uma nova chance de escolha pra elas aqui, fazendo isso. A gente não tem que julgar. Eu não sei por que elas estão lá, também não me interessa. Eu fui lá pra ajudar e dar a chance dela ter uma nova decisão na vida dela. Então as pessoas têm que parar com esse julgamento demais. As pessoas julgam, elas têm… Sabe por que as pessoas têm medo do julgamento? Porque elas julgam. Pessoas julgadoras têm medo de ser julgadas. Então, quando eu entendi, eu parei de julgar. E aí eu não ligo mais se as pessoas me julgam, se elas me criticam. Eu fui cancelada naquela época, em 2015. Aí a Gabriela tava estourada, lembra? Lembro. Aí minha mãe desapareceu nessa época. Minha mãe jogava bingo. Olha só, a família toda, né? Nossa, que trauma. Aí ela desapareceu. Segunda-feira, nunca tinha ficado fora de casa, nada. Aí não voltou na segunda, não voltou na terça. A gente achou que ela tinha morrido, que alguém tinha matado ela, que tinha sido sequestrada, enfim. Passou uma semana. Nada dela. Meu pai foi nos IMLs da vida, hospital. Aí na quinta-feira, na quarta, a Gabriela Pugliese, que não me conhecia, a Moraes, né? Não conhecia ninguém. Não sei como ela viu a foto da minha mãe, que eu postei que estava desaparecida, chegou até ela postou. Foi ela se sensibilizou e postou lá, não te conhecia. Foi muito altruísta dela, foi muito bonito, genuíno. Ela é uma pessoa incrível. Ela é, eu tive o prazer de conhecer ela depois, assim. Aí o Datena gravou uma matéria, olha isso. Olha, que legal pra achar a minha mãe, ter essa ajuda, assim. Aí Mas o que aconteceu com ela? Teve um surto de memória. Gente. O jogo, ela tinha ido receber o dinheiro do aluguel do meu pai. Daí ela tinha gastado tudo, tadinha. E ficou com medo da briga, porque ele era muito violento. E ela foi embora. Pegou o carro e fugiu. Teve um surto de memória. Ela falou que só ficava esperando o momento que um caminhão batesse nela, pra ela morrer. Ai, meu Deus. Não, tipo… um filme. Aí ela voltou pra casa e foi muito emocionante, assim. Eu lembro que eu fiquei um tempo… Aí começaram a falar que eu inventei o sumiço da minha mãe pra ganhar seguidor. Teve isso. Aí fizeram o Instagram chamado Mães Investigativas. Tinha 11 mil pessoas falando de mim todo dia. O Instagram pra falar mal de você. Aí expuseram… Gente, eu nunca vi isso. Expuseram as minhas dívidas. Gente. Falavam que meu marido tava me traindo. Começou a parecer mães investigativas mesmo. Elas mandavam foto do meu marido no futebol. Gente, postavam. O que elas ganhavam com isso? Não sei. Elas sabiam onde eu ia chegar.
E elas tentaram me parar. Nossa. Essa é a grande verdade. É verdade. Eu sempre fui diferente. Inveja, né? Eu não sei se é inveja, mas eu acho que sabe aquela coisa de… Eu sei que essa menina vai ser grande, vamos tentar podar? Pra gente não ter que se movimentar, sair da nossa zona de conforto. E você não se abalou com isso? Me abalei. Se abalou. Muito, porque expunha aí, eu não tinha essa maturidade. Sim. Então, quando expôs a minha dívida, o meu nome, meu CPF, eu quase desmaiei. Eu falei, eu vou me matar. Entendeu? O que a internet pode causar? Não, fora todos os transtornos mentais e, enfim, as comparações, todo esse padrão estético que a gente luta contra. Tudo. Aí eu excluí o perfil. É muito complicado. Aí eu fui cancelada, eu excluí. Ah, você Só que excluiu o teu perfil. naquela época o Instagram não dava o tempo de pensar que ele dá hoje. Hoje você exclui, ele te dá 15 dias. Ele fala, ó, ele não fala isso, mas eu acho que ele imagina, pensa melhor. E daqui 15 dias, se você realmente quiser desistir, a sua conta vai ser apagada. Só que naquela época não, você colocava em desativar a conta, era na hora, perdia tudo. Perdia tudo? Tudo. E aí você começou Foi no dia do meu aniversário, olha que dramática. 4 4 de junho, geminiana. Geminiana. Aí deu meia-noite, eu sozinha, olhei pro lado, eu tava ainda casada com meu ex-marido. Olhei pro lado, meia-noite, ele já tava dormindo. Pra mim, o aniversário é o dia especial pra todo mundo. E daí deu meia-noite, eu olhei pro lado, ele dormindo, roncando. Eu ali, olhando meu Instagram, todo mundo metendo pau em mim, chamando minha filha de feia, postando foto dela. Tipo, gente, enfim, aí eu peguei, quer saber? Deletei a conta. E chorei o meu aniversário inteiro. Eu continuei trabalhando na clínica. Sumi. Depois que eu fiz um novo Instagram de sobrancelha. Então hoje, vem muita gente que fala, meu, você não é aquela menina que eu seguia lá que eu seguia, que passou aquela perseguição. Não acredito. Mano, águia, fênix. Se transformou. Total. Eu falo que a gente só aprende a voar quando a gente pula do penhasco. Enquanto você não pular do penhasco, meu amor, você nunca vai saber que você tem asa. Porque você não precisa usar. Exatamente. A gente tem que precisar usar. E ouvindo a tua história, tudo na tua vida você aprendeu fazendo. Tudo foi. Inclusive isso. Inclusive a gratidão. É mesmo. Eu queria tanto agradecer a Gabriela Pugliese, a Gabi Moraes. Eu falo, mas eu sei que não pode. É automático. Eu queria tanto agradecer, tanto. Eu ficava indo atrás dela, eu mandava mensagem, ela não via. Porque eu ainda era muito pequenininha na sobrancelha. Aí, o que aconteceu? Um dia, do nada, Neida, te falo. Uma amiga, uma cliente que eu tinha atendido, que eu me tornava amiga das clientes. Muito amiga. Ela me trouxe a mãe da Gabriela. A Vera. Só que eu nem sabia, do nada. Aí, quando eu vi e que eu reconheci, que eu comecei a fazer a sobrancelha dela, eu comecei a chorar. Porque eu falei, eu não acredito que é você. É a minha oportunidade de agradecer a Gabriela. É Deus que colocou ela lá, né? É a minha vontade de agradecer. Sim. Então eu queria tanto agradecer ela, que aí ela trouxe a mãe dela. Eu dei a mensagem, falei pra mãe dela chorou. Nossa, foi muito emocionante. A história é linda, arrepiei. Aí quando a mãe dela chegou na casa da Gabriela, a Gabriela pegou o celular e começou a postar um monte de story. E um monte de Snapchat na época. Sim. Gente, lembra da menina que a mãe sumiu? Olha aqui, tá fazendo sobrancelha, gente, vamos ajudar ela. Começou agora, precisa de ajuda. Olha que sobrancelha linda, muito natural. Eu nunca vi tão natural. Eu não sei o quê. E aí, minha agenda, meu WhatsApp parou naquele dia. Olha onde a gratidão leva a gente. Demais. Então que teve história linda. muito aprendizado. E olha, a Gabi… Nossa, foi um anjo na minha vida. Você tá vida. de parabéns, assim, pela pessoa, pelo ser humano Ela que você é. Que história linda. Eu amei.